Hoje está um daqueles dias tão chuvosos e escuros que temos de andar com as luzes ligadas em casa o dia todo. Bem, eu estive aqui a fazer o meu pãozinho, como viram, para poder cozê-lo amanhã e agora vou aproveitar que tenho algum tempo disponível para fazer aqui um projeto que eu preciso para este fim de semana. Queria fazer um projeto manual, apesar de eu não ter jeito nenhum para manualidades. Quero fazer uma espécie de grinalda a dizer parabéns, que é para o aniversário do meu homem no fim de semana, e queria fazê-lo apenas com coisas que já tenho cá em casa sem gastar dinheiro nenhum e aproveitando essas coisas que já tenho cá por casa e que no fundo estão paradas e não têm uso. Queria fazer algo que não ficasse com um aspecto muito infantil, obviamente, mas que ficasse assim giro e que desse para reutilizar depois em outros aniversários. Eu fiz aqui um desenho muito básico para esquematizar aquilo que eu queria. É mesmo uma coisa muito simples, só dizer parabéns e depois com 2 pompons, um em cada ponta. Vamos ver se eu consigo fazer isto ou não. Eu não sou a pessoa de ter decorações de aniversário ou de fazer coisas desse género. Não gosto nada de balões, por exemplo. Não gosto nem do impacto ambiental, nem mesmo esteticamente. Não acho piada nenhuma. A única coisa que eu me lembro que fiz há uns anos, quando fiz 30 anos, foi assim o formato do número 30, que eu depois coloquei uns raminhos de oliveira e umas luzinhas. Ficou uma coisa super tosca, mas eu acho que até ficou fofo. Essa foi mesmo a única coisa que eu me aventurei a fazer, mas este ano lembrei-me que tenho aqui alguns materiais que posso usar para fazer esta grinalda, portanto vou também experimentar para ver como é que corre. Eu vou começar já por fazer os pompons, porque eu depois preciso de usar este cartão para outra coisa. E nesta fase o que eu estou a fazer é enrolar a lã aqui à volta do cartão, porque ela assim depois fica toda à mesma medida e é mais fácil também depois de cortar tudo à medida. Agora vou cortá-los aqui em baixo. Por enquanto vão ficar assim e depois no final já trato deles. Agora este cartão vou recortar aqui este triângulo que eu desenhei, que é para depois servir como molde para fazer este formato aqui em cada cartão de cada letra. Eu estou a usar um papel que é assim bem grossinho, que é para depois se aguentar sem ficar todo torto ou sem começar a encurvar. É este papel, que eu por acaso até ainda tenho aqui a referência, é este assim, que é de 300 gramas por metro quadrado e ele é deste tamanho, 18 por 25. E isto vai ser mesmo à risca, não há margem para erro, porque o número de folhas que eu tenho é exatamente o número de folhas que eu preciso para escrever parabéns. A lã que eu estou a usar para os pompons é de uns restos de lã que a minha mãe tem de crochê e o fio para fazer a grinalda vou usar um assim deste género, que também está a terminar, mas é suficiente. E depois para pintar as letras, vou usar aguarelas. Eu não tenho jeito nenhum para isto. Enfim, vamos ver como é que isto vai correr. Eu tenho de assumir logo desde o princípio que isto vai ficar muito imperfeito e tosco. Eu não importo nada com isso, não sou nada perfeccionista nestas coisas. Depois também tenho aqui estas bolinhas de madeira, que eu já nem sei do que é que isto era, mas eu ontem pedi ao meu homem para fazer aqui um buraquinho de um lado ao outro, que é para ela passar no fio e para basicamente intercalar com as letras.
Agora vou fazer um buraquinho em cada canto com um furador, que é onde depois vai passar o fio. Grinalda terminada e até já a pendurámos, apesar de ainda faltarem uns dias para o aniversário, só que como nós estávamos ali a tentar perceber como é que íamos pendurá-la, achámos que seria mais fácil deixá-la já pendurada em vez de depois estar a ter esse trabalho outra vez. E ficou assim, nestes tons de... não sei se dá para ver bem, mas é uma espécie de verde oliveira. Era mais ou menos este o tom que eu procurava e que tentei criar ali com as aguarelas. Gostei da cor e da conjugação com a madeira. Acho que fica bonito, mas discreto. Os pompons é que não tenho a certeza se acrescentam aqui muita coisa à grinalda, mas de qualquer forma gostei do resultado. Vou também fazer uma mini grinalda. Esta eu já fiz várias vezes para várias pessoas. É muito simples de fazer, eu só imprimo aqui o parabéns, ou às vezes também já esqueci a fazer com o nome da pessoa. Vou recortar cada uma das letras e depois vou pendurar aqui neste fio. Tenho aqui estes pauzinhos para suportar a grinalda, porque a ideia é colocar isto a enfeitar, no meu caso vai ser para enfeitar um brownie, mas podem colocar num bolo ou qualquer coisa. E então estes dois pauzinhos vão ser o suporte para a grinalda. Isto são basicamente dois pauzinhos de espetada. E eu coloquei a palavra parabéns assim de um lado e do outro, porque a ideia é depois conseguirmos ver a palavra parabéns de um lado e do outro da grinalda. E eu, como neste momento não tenho aqui nenhuma cola de jeito, vou mesmo usar uma fita cola dupla. Depois, quanto às pontas, é só amarrar aqui o fio nos pauzinhos. Como viram, entretanto, comecei um outro projeto, que era algo que eu já andava a pensar em fazer há algum tempo, mas ainda estava a tentar perceber em que moldes é que eu o queria fazer, porque o meu objetivo era colocar por escrito as minhas
receitas, as receitas que eu faço com mais frequência, mas não sabia bem se queria fazer no formato de caderno, no formato de dossiê. Acabei por optar assim pelo dossiê porque acho que se torna mais prático. Mas antes de falar sobre isto, queria só aqui dizer que eu comecei a gravar este vídeo no final da semana passada e estou a terminar agora, uma semana depois. Isto foi uma semana em que aconteceu tanta coisa com a passagem da tempestade pelo nosso país e que afetou tantas pessoas, tantas casas, tantos negócios. Eu espero que esteja tudo bem aí desse lado e quem foi afetado pela tempestade, que dentro do possível também esteja bem, se é possível dizer isto. Isto foi tudo, foi uma situação mesmo estranha. Nos primeiros dias foi super estranho porque parece que não passou praticamente informação nenhuma cá para fora, em termos de comunicação social e mesmo em termos sei lá, de como poderíamos ajudar. Entretanto, já se mobilizou muita ajuda, felizmente, mas é mesmo importante continuarmos a ajudar como podemos, porque isto, os danos foram tão extensos que isto é uma coisa que obviamente vai demorar semanas, meses, anos a recuperar totalmente. E quando acontece este tipo de coisas há sempre esta mobilização inicial, muitas pessoas a ajudar, mas a extensão dos danos é tanta que a ajuda vai continuar a ser necessária durante muito tempo. Por isso é importante também não esquecermos isso, que não é só agora que as pessoas vão precisar de ajuda, é durante algum tempo. E lá está, cada um ajuda como pode, quer seja com o seu tempo, com o seu dinheiro ou simplesmente, não sei, a dar outros tipos de apoio. Mas é importante não nos esquecermos disso, porque em alturas como esta é que esta ajuda e empatia e comunidade é que é mesmo necessária e importante. Mas bem, falando-vos aqui então um bocadinho deste projeto de escrever as minhas receitas, colocá-las por escrito. Já queria fazer isto, acho que foi no ano passado que tive esta ideia, mas andava então a pensar qual era a melhor forma de o fazer. Eu gostava mesmo muito de ter feito em caderno, porque acho que é a forma mais tradicional, mas acabei por achar mais prático fazer assim em dossiê porque depois posso organizar isto da forma que eu quiser. Eu neste momento tenho organizado por ordem alfabética, coisa que num caderno seria muito complicada de fazer porque ao longo do tempo vou querer sempre adicionar mais algumas receitas que depois obviamente iam ficar fora da ordem. Mas achei então mais prático fazer assim e também optei por fazer assim porque eu já tinha praticamente todos os materiais que precisava cá em casa. Eu acho que a única coisa que eu comprei foram estas, como é que isto se chama? Estas bolsas transparentes, está-me a faltar o nome, mas foi a única coisa que comprei porque não tinha cá em casa. Eu queria umas assim mais grossinhas. Até o papel que eu usei, que também é um papel mais grossinho, eu já o tinha cá em casa. E também optei por fazer aqui os títulos e assim com as aguarelas, porque lá está, era o que eu já tinha cá em casa. Seria muito mais fácil fazer isto com marcadores ou outra coisa assim do género, só que eu não tenho praticamente nada de marcadores e fazendo com a aguarela consigo sempre fazer muitas cores diferentes e portanto optei então por fazer isso, apesar de eu não tocar num pincel para aí desde do que o quinto, sexto ano, não sei, desde a escola básica que eu não tocava num pincel, nunca tive grande jeito e continuo a não ter, mas está tudo bem. E pronto, estou a gostar, estou a dar bastante uso. Só ontem, por exemplo, que foi sábado, usei para aí 3 vezes o dossiê para 3 receitas diferentes, porque fiz uma carbonara, depois fiz a minha receita de pulled pork e também fiz a receita das tortilhas de trigo.
porque foi para fazer para o jantar uns tacos com o porco desfiado e, portanto, só ontem usei 3 vezes o meu dossiê de receitas. Ainda me faltam aqui muitas receitas. Isto vai ser um projeto que nunca vai terminar, basicamente, porque vão sempre aparecendo coisas novas que eu depois vou querer adicionar, e mesmo em termos daquelas receitas básicas que eu uso mais no dia a dia, ainda faltam aqui bastantes coisas, mas é uma coisa para ir fazendo aos poucos. Eu comecei a fazer isto para aí. Não sei, acho que foi mais ou menos no início de janeiro, portanto há mais ou menos um mês que eu comecei a fazer isto e ainda me falta muito. Mas uma das coisas que me deu mais gosto foi mesmo conseguir fazer praticamente tudo com coisas que eu já tinha cá em casa, ou seja, também organizar-me de forma a conseguir dar uso a essas coisas que eu tinha cá por casa, porque eu tenho de admitir que se há coisa que me faz um bocadinho de confusão é, não sei, as pessoas estão de novo a voltar assim aos hobbies mais analógicos, diria eu, e muito bem, acho que isso é ótimo. Mas às vezes, muitas vezes, aliás, ou especialmente nas redes sociais, parece que usamos esse novo hobby como desculpa para comprar imensas coisas, imensos materiais novos. Falando, por exemplo, agora dos livros de colorir, é sempre uma desculpa para comprar mais livros, para comprar centenas de marcadores diferentes. Também não quero estar aqui a ser injusta, isto não é uma crítica, porque está tudo bem se isso for feito de forma consciente e realmente formos dar uso às coisas, mas acredito que muitas vezes seja para ficarem arrumados numa gaveta, porque depois acabamos por usar só durante um mês ou dois e acabam por cair no esquecimento. Também não sei se estou a ser muito clara na mensagem que eu quero passar, mas no fundo o que eu quero dizer é que acho que é sempre bom pensarmos primeiro naquilo que já temos em casa e que podemos usar para os nossos projetos, mesmo que não seja a coisa mais ideal. É sempre melhor usarmos aquilo que já temos do que ir a correr comprar outra coisa qualquer, gastar dinheiro e recursos noutra coisa. Espero que isto faça sentido. Espero que tenham gostado de acompanhar e de ver estes projetos. Muito obrigada, como sempre, por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo.